Fala pessoal, bem-vindo ao Symbiocast número 3, o podcast da Symbiox. E hoje trouxemos mais um convidado ilustre. Nós vamos bater um papo aqui com Jonas Buriti, atualmente como CTO da Symbiox. Para quem não sabe, é o Chief Technology Office. Isso aí, Officer. É Officer, né? Officer. Ótimo, tá vendo, né? O papo vai ser bacana. Como vocês sabem, a gente vai falar sobre carreira, vamos falar sobre pontos altos e baixos e como o Jonas se tornou hoje um CTO e um sócio também da Symbiox. Quero entender essa história. Então fique de olho, você está no Symbiocast. Lembrando, o Symbiocast é transmitido por vídeo no YouTube e você também pode acompanhar no Spotify, tá? Então aproveite que você está no YouTube, nos siga e no Spotify se inscreva para receber as notificações e os episódios que saem aqui do nosso podcast, beleza? Dito isso, vamos lá para o bate-papo. Jonas Buriti, eu queria começar uma curiosidade minha. Buriti, de onde vem isso? Buriti, eu nunca pesquisei a fundo a origem do meu nome. Eu sei que é uma fruta. No Nordeste é um fruto, na verdade, né? Sempre ouvi algumas piadas por causa disso. Imagino. Mas é um nome de origem nordestina. Minha família é do Nordeste. E eu tenho muito orgulho, inclusive. Legal. Meu nome é Curvelo Buriti, é um dos herdados aí da minha família paterna. Legal. Curvelo também é nordestino? Curvelo é português. Português. Nossa, eu pensei que tinha alguma coisa italiana pelo cabelo. Parece, assim. né? Curvelo. Curvelo. Pra quem não tá vendo, o Jonas é loiro, né? O primeiro loiro do nosso podcast, né? Quem diria? Pô, legal, Jonas. Então, sua família nordestina, uma parte de origem portuguesa. Então, você cresceu no ambiente aí de um mix de cultura. Sim, diretamente. Meu pai e minha mãe são de origem nordestina, Pernambuco, ambos. Meu pai nasceu no interior de São Paulo, mas meus avós todos nasceram em Pernambuco, vieram de Pernambuco. E tem esse mix, né, de culturas. Minha avó materna, ela tem um pezinho polaco ali, tá lá bem branquinha, assim, com os olhos bem claros, né? Acho que polonesa, ucraniana, não sei ao certo. E de parte paterna tenho essa herança portuguesa. Legal. Então, essa mistura aí, mas o que está mais perto de mim é o lado nordestino, que eu tenho muito orgulho. Sim. É uma cultura que desde criança eu tenho contato. Criança, o que você mais lembra assim de criança? Que eu lembro, eu sempre fui uma criança calma, quieta, só que inconformada e, apesar de ser uma criança quieta, também era criança inquieta. Então, eu sempre gostei de resolver problemas e quando eu não tinha, eu criava alguns. Né? Então eu consertava coisas que não estavam quebradas em casa. Sempre fui uma criança muito curiosa. Então eu lembro até hoje eu consertando um abajur. Como foi o conserto? O reparo que eu fiz? Eu cortei o fio do abajur e emendei com fita isolante tudo junto. E quando eu liguei, desarmei o disjuntor da casa inteira. Minha mãe ela ficou bem contente, né, com essa situação, mas desde criança eu sempre tive esse olhar e esse interesse por resolver problemas, por consertar coisas, por montar. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Legal. Então o Jonas já era um pequeno cientista. Minha avó me chamava de professor Pardal. Eu adorava ler também. Legal lembrar disso. Eu adorava ler, aprendi a ler ainda criancinha, assim, em casa mesmo, através de histórias em quadrinhos. Então sempre fui muito ligado nesse mundo, assim, da fantasia, das histórias em quadrinhos, dos super-heróis. Então eu tinha uma pequena coleção de gibis, assim, comecei com a Turma da Mônica, o padrão da criança brasileira, né? E Menino Maluquinho, Tio Patinhas, aí tem os da Disney, né? Foi algo também muito presente na minha infância. E que por muito tempo minha família é uma família humilde e eu não tinha televisão e era a minha diversão. Então por muito tempo foi minha diversão. Eu lembro que no meu quarto era o que eu tinha, uma grande pilha de gibis, histórias em quadrinhos, e eu lia até pegar no sono e às vezes acordava com tudo amassado, tudo rasgado, enfim, mas foi uma coisa que meu pai me ensinou assim desde pequeno. E eu sou muito grato, inclusive, o amor à leitura, o amor às histórias, à fantasia, é algo bem presente na minha vida. Legal. Você acha que você usa muito disso hoje ainda, assim, na sua trajetória? Sim. Eu entendo que isso me despertou
para ter um olhar criativo. Então, quando a gente une aquilo que eu falei, aquele desejo de resolver problemas, de consertar, de construir, com uma visão criativa, uma visão inventiva, eu acho que dá um match legal. É uma coisa que faz muito sentido e que nos mostra soluções criativas e foi me guiando assim ao longo da minha vida. Fora isso, amor à leitura e ao aprendizado. Foi algo também que veio dessa época e que muito cedo eu aprendi como aprender, que eu acho que é uma coisa muito importante. Cada pessoa tem a sua forma de aprender. É algo que eu falo muito pro time. Aprender a aprender é uma coisa muito importante que todo adulto, se não teve a oportunidade de ter essa reflexão antes na escola ou nos primeiros estágios da vida, tem que fazer o quanto antes, que é uma coisa muito importante. Aprender a aprender, aprender a sua forma de aprender, como você aprende mais rápido, como você coloca em prática aquilo que você aprendeu de forma que seja relevante. Que interessante, aprender a aprender. Ó, uma boa dica já começando. Já que a gente falou um pouco de carreira, vamos agora para o túnel do tempo, né? A gente falou do Jonas, que, para vocês verem, não era um menino que ficava brincando de pirocóptero na rua, né? Era um menino que estudava e etc. E já que a gente está falando de carreira, vamos lá para o túnel do tempo, falar, Jonas, qual que foi seu primeiro emprego, sua profissão inicial? Tá. A minha profissão inicial foi como desenvolvedor, como programador. Tá. Eu comecei com 19 anos, foi numa empresa de biblioteconomia. Até então eu imaginava que bibliotecária era a senhora que ficava no balcão da biblioteca, simplesmente. E não é? E não é. Existe toda uma área do conhecimento por trás, né, envolvida, de catalogação de documentos e é uma ciência de catalogação. Posso estar falando besteira, me perdoem, bibliotecários aí do Brasil, mas nessa empresa eu aprendi muito sobre dados, sobre metadados, tive contato com projetos reais, então até o momento eu só tinha contato com projetos fictícios na faculdade, curso técnico. E naquele momento minha cabeça explodiu porque eu vi projetos reais funcionando no mundo real. Um site, um aplicativo rodando no mundo real, os usuários com suas dores e os desafios que um projeto, quando é colocado na rua, no mundo real, ele passa. Então foi um ano, eu fiquei um ano nesse meu primeiro emprego como desenvolvedor. Legal. Você é formado em que, Jonas? Sou formado em ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Por que Análise e Desenvolvimento de Sistemas? Olha, eu fiz curso técnico antes, né? Técnico em informática. Naquela época, quando eu comecei o técnico em informática, eu já sabia que eu ia trabalhar com informática, que eu ia trabalhar com tecnologia. Só que eu ainda não sabia com o quê. Porque eu tinha um pé ali no design gráfico, eu gosto muito de desenhar. Acho que a primeira profissão que eu sonhei em ter era desenhista quando eu era criança. Você fazia os do Dragon Ball? Exato. Comprava as revistinhas de Dragon Ball, desenhava por cima primeiro, depois tentava desenhar sozinho, né? E Yu Yu Hakusho, todos os desenhos da época, né? Eu gostava muito. Então foi a primeira profissão que eu sonhei, que eu pensei. Então eu tinha esse pé ali para ir para um lado artístico, acabei expressando isso de outra forma depois, mas também eu tinha o lado da manutenção, que era o que eu tinha contato na época, manutenção de computadores, era o que eu conhecia quando eu falava de informática, era o que vinha à mente primeiro, e esse lance de consertar, quebrar as coisas, me levava para essa direção. Só que no curso técnico eu tive contato com a programação, com o desenvolvimento, que até então era algo novo, mas que eu tive uma curva de aprendizado pequena na época. Eu gostei demais. E sabe quando a gente se sente confortável fazendo algo? Não que seja fácil, mas que é algo prazeroso. Foi o que eu senti quando eu conheci a programação, o desenvolvimento. Legal. Então, era ali um cenário em que tudo isso que eu aprendi ao longo da minha vida fez sentido. O lado inventivo, o lado criativo, porque é um trabalho artesanal, apesar de ser exato, né? E lógico. Mas eu também tenho um lado lógico, introspectivo e minha forma de pensar. Então, foi algo que deu match total e que eu percebi que fazia muito sentido, que era o que eu queria para minha vida. Porque foi o que eu tive mais facilidade e foi onde eu percebi que eu deveria colocar energia. E aí, através de um amigo meu, o Renan, que ele estava fazendo vestibular na FATEC, na época, ele comentou comigo do curso, eu olhei a ementa do curso, vi que fazia sentido, fiz o link com o que eu vi no curso técnico, me inscrevi, fiz o vestibular e estamos aí, né? Legal.
Bem legal, você falou da sua formação, você também falou um pouquinho do seu primeiro emprego. Uma pergunta que eu gosto de fazer é, por que você gastou seu primeiro salário? Meu primeiro salário. Olha, eu falei que eu acabei expressando o meu lado artístico de outra forma. Né? Então eu também sou músico, eu toco guitarra, toco uma banda chamada Ancore. Legal. E isso começou na igreja e tal. Desde jovem eu já me interessava ali e aprendi a tocar. Então, o meu primeiro salário, eu não lembro certinho, mas acredito que foi num amplificador de guitarra. Olha só, então foi tudo, né? Foi tudo. Não, foi mais de um, na verdade. Então acho que eu comprei... Meteoro? Foi o Meteoro. Imaginei. 15 watts. Tá certo. A gente veio aqui na Teodoro Sampaio, eu e meus primos, nossa, bons tempos. Mas foi investido num amplificador de guitarra. Legal. Jonas começou lá como um pequeno cientista, destruindo para construir a casa, depois foi explorando seu lado artístico, se encontrou em desenvolvimento, misturando essas duas coisas e foi lá trabalhar com biblioteconomia, né? E depois do Jonas lá, do primeiro emprego, que caminho você entendeu? Ou, na verdade, que momento você achou que você estava preparado para um próximo desafio lá na biblioteca? Lá? Tá. Foi um ano bem intenso esse primeiro ano, que era um ano que eu fui, a gente diz muito, né, trocar a roda do carro com o carro andando. Então, eu estava trocando as rodas do meu carro ali e aprendendo e colocando em prática o que eu tinha visto num cenário bem desafiador, porque havia uma pessoa que tinha saído da empresa que eu entrei, e eu entrei exatamente para suprir essa saída, só que eu entrei como estagiário. Eu fazia de tudo, e isso foi muito bom, porque eu tive contato com muita coisa diferente. E eu me lembro que chegou um momento, né, no final desse primeiro ano, que eu tava um pouco inconformado. Não no sentido ruim, mas eu inconformado buscando desafios. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 19 anos. Então eu tava com aquele sentimento de que eu já tava num platô ali, de aprendizado, de coisas que tava realizando a mesma coisa. Sabe quando o tempo começa a passar um pouquinho mais devagar, você tá no trabalho, olha pro relógio e ele olha para você. Então eu cheguei nessa fase e eu identifiquei isso rapidamente, felizmente, e eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para sair disso, para mudar, para respirar novos ares. Então, assim, meio que impulsivamente, eu lembrei que eu estava estudando, que eu estava lendo, né, algo sobre ASP.NET, uma linguagem de programação, e eu decidi, eu vou estudar isso. E nem pensei muito, porque na empresa que eu estava, eles nem trabalhavam com essa linguagem, né, com C#, com a plataforma. Então, eu impulsivamente me inscrevi num curso e fui fazer o curso. E gostei demais. Gostei muito e coloquei na minha cabeça, quero trabalhar com essa linguagem agora. E olhando para dentro da empresa que eu estava no momento, não existia. E na época não funcionou de criar a demanda lá, por decisão de negócio na empresa. E aconteceu algo muito engraçado, muito curioso, que é, sem eu procurar outro emprego, uma oportunidade surgiu, que foi justamente a oportunidade aqui na Symbiox. Legal. Então, um amigo meu de faculdade, o Everton, ele conhecia um dos sócios da Symbiox e ele tinha feito uma entrevista para uma vaga, só que era uma vaga que não tinha fit com o que ele procurava. E ele me indicou. Legal. Então ele plantou essa semente, falou, pô, legal, tem a ver com o que você estudou, a ASP.NET. A Symbiox, na época, trabalhava apenas com Microsoft. E foi muito, muito engraçado, muito curioso como tudo aconteceu, porque aconteceu muito rápido. Em questão de um mês, eu já tinha conversado aqui, feito o processo seletivo, e na outra semana eu já estava trabalhando. Então, esse foi um passo de coragem que eu dei, porque era um cenário desconhecido. Eu estava para ser efetivado na outra empresa. Eu fui estudar algo que eu acreditava, certo, e que me tirava daquele conforto, nem do conforto, mas daquela rotina que não estava mais produtiva. E, aliado a esse passo de fé que eu dei, um pequeno passo de fé, uma oportunidade apareceu e eu estava preparado. Então foi também um casamento ali de acontecimentos bem, bem feliz. Legal. Bom, o que você quer falar para o seu amigo? Que acho que a gente vai mandar para ele esse podcast aqui. Pois é. Everton, talvez eu nunca tenha te falado isso tão claro, mas
essa indicação mudou minha vida. Então, muito obrigado. Inclusive, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 5 de dezembro. Que legal. É um cara que eu considero domingo, muito. Né? Exatamente. Então, obrigado por ter lembrado de mim. Ele me deu uma moral, falou para a pessoa que ia me entrevistar que eu era um dos melhores alunos da sala. Que bom. Eu me esforçava, mas eu acho que ele deu uma ele boa deu uma ajuda. moral, deu uma boa empurrãozinha. Legal. Então, aí, Everton, que presentão você recebeu aí, né? Parabéns, aliás, atrasado, né? Foi domingo. No dia da gravação foi domingo agora, né? Então, vamos lá, você falou que com ele você chegou aqui na Simbiox. A Simbiox ficava onde? Na época ela ficava na Santa Cecília, em frente à Santa Casa. Ah, legal. Pra quem não sabe, a Simbiox atualmente fica aqui em Pinheiros, aqui do lado do Largo da Batata, né? Exatamente, eram 3 salinhas, né? Lá. 3 salinhas. Era que tinha um aquário lá? A do aquário era da República, eu acho. Acho que não. Não tinha espaço para ter um aquário lá. Só se fosse um de beta. Assim. Eram quantas pessoas, aliás, quando você entrou na Simbiox? Olha, se eu não me engano, eram 8 pessoas. 8. Dividida em quê? Comercial, marketing, tinha desenvolvedores já, né? E os severinos, né? Os severinos. Fazem tudo, né? Você era qual deles? Eu era desenvolvedor. Era desenvolvedor. E foi um desafio porque, novamente, eu me coloquei numa situação em que eu não conhecia muito ali, não tinha experiência prática com que eu ia trabalhar. Mas foi bem bacana. E como você se virou assim para ter a experiência que você precisava? Olha, a primeira coisa foi confiar nas pessoas que estavam aqui. Isso foi muito importante. E assim como tudo na minha vida aconteceu por causa de outras pessoas que me ajudaram, não foi diferente aqui. Então, da mesma forma que o Everton me indicou, o Douglas me ajudou demais aqui no começo. Então, ele foi uma pessoa que me mostrou como as coisas funcionavam aqui e que sempre me auxiliava e me guiava. Então, ter essas pessoas por perto é muito importante. Eu sempre, em qualquer ambiente novo que eu entro, eu procuro essas pessoas, porque através disso a gente cria uma conexão para ter essa troca. Legal. Então, eu penso do que eu preciso e quais problemas eu preciso resolver, quem pode me ajudar e quem eu posso ajudar também. Então, são 2 coisas que eu sempre me pergunto: quem pode me ajudar e quem eu posso ajudar. São 2 perguntas muito frequentes no meu dia a dia, assim, e principalmente quando eu entro em novos ambientes. Isso é bem importante. Outra coisa bem importante é que eu presto muita atenção quando alguém está me ensinando, está me falando alguma coisa. Certo. Então, eu desligo. No passado, isso era... Eu tenho notado que o foco tem diminuído, tem ficado cada vez mais difícil diminuir, porque a gente tem um dia a dia repleto de coisas, né, que demandam nossa atenção. Mas eu acho muito importante também prestar muita atenção, extrair o máximo que você pode, ouvir ativamente e, se tiver dúvidas, falar. Não sair com dúvidas. Então, eu nunca deixava para tirar dúvidas depois, ouvia muito bem, ficava muito atento, o pessoal estava me falando sempre. E quando a pessoa para de falar e eu já ouvi muito bem, internalizei, aí sim eu penso, tenho dúvidas, tenho perguntas, e faço, não saio do lugar sem fazer perguntas também. Entendi, é um exercício de humildade também, né? Porque você tem que superar aquele medo, e é um medo bobo, de não parecer inteligente, de ser julgado. Exato. Então, às vezes a gente prefere ficar quieto e deixar para depois, isso vira um problema. Porque é muito frustrante quando a gente pergunta, quando a gente explica algo para alguém, a pessoa fala que entendeu, e depois te pergunta ou demonstra que não prestou atenção. Então, eu considero que não é muito respeitoso. Então, é algo que eu sempre tomei certo cuidado e é benéfico para mim, porque eu estou ali para isso, extraio o que eu preciso e depois eu coloco em prática. Então, sempre foi também algo que é a premissa, que é valor meu. Legal. Depois de desenvolvedor, você ocupou que posição aqui na Simbiox? Então, ao longo dos anos, né, houveram diversas transformações no que eu faço. Então, eu atuei boa parte assim, do tempo no começo da trajetória aqui, full time em desenvolvimento, e com o crescimento do time de dev, a gente chama carinhosamente o time de desenvolvimento de dev, né, os devs. Não que eles devam alguma coisa. Às vezes devem, mas pagam, são bons pagadores. Boa. Mas com o crescimento do time, naturalmente,
a minha experiência, ela foi me colocando num papel de liderança. Então, com o passar do tempo, eu adquiri a responsabilidade de liderar o time. Na verdade, essa responsabilidade me adquiriu. E ela me motivou, me impulsionou a lapidar coisas e características que eu não tinha até então olhado ou considerado tão importantes para um desenvolvedor, e que são, mas na época eu não considerava. Por exemplo, a comunicação, a integração com o time. Ter uma comunicação clara é algo muito importante para o desenvolvedor mesmo, não só para um líder. Certo. Então, é muito comum, no começo ali da carreira de desenvolvedor, você falar na linguagem de desenvolvedor com pessoas que não são desenvolvedoras. Entendi. Isso é muito, muito difícil. É muito difícil para os seus ouvintes e para você também, porque você não é compreendido. Então, as habilidades de comunicação, elas foram características que eu comecei a olhar com mais carinho. Participar ativamente do dia a dia do time é algo muito importante também. O desenvolvedor geralmente não, ele faz um trabalho em que o foco é extremamente necessário e que existe uma armadilha ali, que é você ficar com fone de ouvido o dia inteiro conversando apenas com o computador. Entendi. E isso não é importante, esses momentos são importantes, é importante saber quando fazer isso, mas também é muito importante ensinar outras pessoas, capacitar outras pessoas, compartilhar o conhecimento que você tem, porque se o time entrega mais, se os seus companheiros, se você sabe algo que eles não sabem, aí você cria um problema, uma dependência para você e acaba se sobrecarregando. Então foram coisas que eu fui notando ali, né? E o gerenciamento de estresse também é algo muito importante para um líder. É algo que eu tive que aprender também, a compartimentar, não separar o que acontece profissionalmente, o que me estressa, o que me consome profissionalmente, pessoalmente, ter compartimentos separados para a vida pessoal e vida profissional. Isso também foi uma habilidade bem importante, e que, apesar de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, eu também tinha meus desafios de ansiedade, que ao longo dos anos eu fui aprendendo como lidar com eles. Então, Jonas, eu estou percebendo que sua trajetória foi muito assim, igual você fez a analogia, né? Trocar a roda do carro com o carro andando. Então, começou lá como desenvolvedor, naturalmente viram uma oportunidade, tem os dois lados de você ser líder, e foi aprendendo habilidades até então um pouco diferentes de um programador, né? Comunicação, não que não tenha, né? Sim. Mas são habilidades que precisam ser melhor trabalhadas para você poder ser exemplo, liderar. Beleza. Nós sabemos aqui, né, que hoje o Jonas Buriti é um dos sócios, e eu estou super curioso assim, para saber como que isso veio, e eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas a primeira delas é assim, quando que isso veio assim, para você, Jonas? Você recebeu o convite. Tenta me descrever esse dia assim. Olha, nesse dia, eu e o Douglas, que é um dos sócios também, nós inclusive soubemos disso juntos, né? E na época a gente estava com uma rotina de trabalho muito desafiadora, porque nós dois estávamos trabalhando em um projeto extremamente grande, era o maior até então que a empresa havia assumido, e a gente estava dia e noite, reuniões do cliente às 7 da manhã, dormindo em hotel perto do cliente para acompanhar o projeto. Foi um projeto que foi uma baita oportunidade de crescimento. Então a gente eu estou contextualizando, né? Era uma época de muito trabalho, de desgaste físico, mental, natural, mas de realização, porque a gente estava enfrentando um desafio e conseguindo lidar com ele. Quando eu soube da notícia, eu lembro de uma sensação muito clara, que foi um formigamento nas extremidades. Então, pés e mãos formigando. Porque você pensou que era um ataque cardíaco? Né? Eu pensei que eu ia... Falei, poxa... Chegou minha hora, né? E foi muito engraçado porque nunca tinha passado pela minha cabeça, realmente não tinha passado pela minha cabeça, não, era algo que não havia sido plantada semente nenhuma diretamente, ninguém tinha falado nada pra mim, não tinha nenhum spoiler. Foi como se eu estivesse numa caverna e saísse para assistir Vingadores ali, sem nenhum spoiler, sem contexto nenhum. Apesar, lógico, né, já tinha responsabilidades, né, e exercia papéis de responsabilidade e liderança,
Mas foi um convite que me pegou de surpresa e que eu tive essa sensação e que após isso, a primeira coisa que eu lembro que eu fiz, eu conversei com o Douglas sozinho e ele é uma pessoa que desde sempre me ajudou muito, como eu disse, né? E eu perguntei, e aí, cara, o que você acha? Você entendeu bem? Eu entendi bem, então eu fui fazer esse double check para ver o que ele tinha entendido e perguntar o que ele achava, porque ele é um cara que eu respeito muito, ele é muito inteligente e a opinião dele sempre é muito relevante, ele é um amigo. E depois disso eu também me lembro de sair, né, da empresa no almoço, assim, no horário de almoço, e ligar para os meus pais. Então eu liguei pro meu pai, perguntei o que ele achava. Falou, oxe, menino. Oxe! Tomou um susto. A raiz nordestina. Não, mas foi muito bom. E eu lembro das palavras dele, né? Falar, meu filho, o que você fizer, eu confio que vai dar certo, então faz o que o seu coração mandar. Nossa. O pai vai te apoiar. Eu lembro, o pai vai te apoiar. Essa frase é uma frase rotineira na nossa vida, né? Mas que nesse momento me marcou muito e que me deu a tranquilidade para tomar essa decisão, né? Era uma mudança, né? Sim. Então me deu essa tranquilidade. Poxa, que legal. Sim, aproveitando que você está aí nessa fase de, pô, você até falou, eu recebi, não tinha spoilers, eu não planejava, mas você falou muito bem, eu já tinha responsabilidades, né? Ou seja, de certa forma você já era sócio sem ser, né? E assim, principalmente para a galera que está nos ouvindo, assim, esse podcast é principalmente para a galera interna e obviamente para todo mundo que se interessa por uma boa história de carreira. O que você diria assim, para uma pessoa que tem a pretensão de ser sócio, assim, baseada na sua experiência, assim, que você diria, como ela se prepara para receber um convite como esse? Assim? Bom, baseado na minha experiência, o mais importante é olhar onde você quer chegar e começar a executar tarefas e adquirir responsabilidades que aquela função, que aquele objetivo seu executa. Então, não existe um estalo mágico, um pozinho que é jogado e que você vira líder automaticamente, que você vira sócio. Na verdade, isso é muito perigoso, inclusive, você adquirir e mudar de cargo sem conquistar. Então é algo que tem que ser conquistado. Conquiste o direito, né, de ter aquela nomenclatura, de chegar naquele passo antes de chegar. Isso é muito importante. Ou seja, se você quer ser sócio, por exemplo, observe o que o sócio mais próximo de você, da sua área, faz. Quais tarefas ele faz. E entenda quais tarefas você pode fazer, passar a fazer e ajudá-lo. Porque isso vai te mostrar o que você tem que aprender e uma coisa começa a puxar a outra. Então, antes de pensar no que você precisa aprender, acredito que observar o contexto onde você está, se você tem um objetivo claro na empresa, numa companhia, num lugar, que as tarefas e as atribuições estão claras, minha primeira dica é essa. Observar as tarefas que seu superior faz, seja ele um líder, seja ele um sócio, e entender quais você pode ajudá-lo, quais você pode fazer, inclusive. Isso com certeza vai te dar visibilidade, vai te dar a oportunidade de ver, entender um pouco melhor o que a pessoa faz e também vai dar para o seu líder, para as pessoas que tomam decisão, a visibilidade que você precisa também para ser considerado para uma posição. Legal. Então, é algo super importante que na época eu não sabia, claramente, ninguém me disse, mas que aconteceu. Felizmente aconteceu por algum motivo, né? Igual eu falei, eu gosto de resolver problemas. Então eu olhava ao meu redor e pegava os problemas que eu podia resolver, o que eu podia fazer e trabalhava em cima deles. Fique de olho nessas dicas, é muito importante isso que o Jonas falou. É o lance de ser sem estar, né? Você ser sócio sem estar efetivamente como sócio, para você começar a pensar como sócio e um dia essas oportunidades aparecem, né? Jonas, você já está com quanto tempo aqui na Simbiox? 10 anos. 10 anos. Dia 27 de julho eu fiz 10 anos. Uma década. Uma década. Legal. E assim, quais são os 3 momentos que você acredita que moldaram o Jonas de hoje? O Jonas com 10 anos de empresa. Tá bom. E é engraçado porque são momentos relativamente recentes, aí dos últimos 4 anos. Certo. O primeiro momento foi em 2018. Okay. Foi o momento que eu assumi o papel de CTO. Um momento desafiador. Que, como eu disse, me tirou daquela zona de rotina e me motivou a buscar novos conhecimentos, a me capacitar. Eu aprendi uma lição muito valiosa nessa época, que é gerenciar o estresse, viver a vida fora daqui, que é super importante. Eu queria fazer tudo, queria participar de todas as reuniões, responder tudo rapidamente. Isso
quase me custou um acidente de carro, porque eu estava muito cansado. Nossa. Então, quando esse acidente quase aconteceu, eu percebi que se eu não estivesse vivo, eu não ia evoluir profissionalmente, né? Então eu estava fazendo uma coisa que não fazia nenhum sentido, né? Então era importante me manter vivo, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, que isso é muito importante, a gente não pode negligenciar descanso, não pode negligenciar saúde, não pode negligenciar a família, tem que estar em primeiro lugar. Legal. Aliás, o que faz um CTO? O CTO, ele está à frente do time de tecnologia, literalmente ele tem que estar passos à frente, então a visão de inovação, estar antenado com o que acontece no mercado, trazer, direcionar os times, montar formas, estratégias de capacitação interna, isso é muito importante, né? Fazer com que o time produza, né? Ele não, em estágios no começo, principalmente de startups, o CTO acaba colocando muito a mão na massa, mas à medida que a empresa ganha corpo, o importante e aquele dia a dia dele muda, que é como fazer o time produzir, como garantir que o time use o que tem de mais moderno, que use o que é certo para resolver cada tipo de problema e trazer esse direcionamento estratégico, né? Ser a ponte ali da direção da empresa com os times de desenvolvimento, os times de análise, de suporte, os times técnicos, né? Tecnológicos. Sim, que é uma simbiose entre o time exato, e o importante. Entendi. E o segundo momento? Bom, o segundo momento, eu falei desse primeiro momento que foi quando eu percebi que eu precisava estar vivo para trabalhar, né? O segundo momento foi... Eu vou até inverter. Boa, lembrei. Eu ia falar do 3 antes do 2, porque eu esqueci o 2. O segundo momento foi quando nós fomos para a Disney. E não foi para quem não sabe, né, em 2020, como prêmio de atingimento das metas de 2019, a Simbiox foi para a Disney, foi muito legal, foi para Paris. E aquele ano foi um ano de muito aprendizado, porque foi um ano em que nós também viramos uma chave e mudamos a forma de trabalhar, implementamos, o Luiz encabeçou, né, o nosso CEO, essa iniciativa, a iniciativa de sucesso do cliente, que é você pensar primeiro no cliente, o cliente ser a sua estrela principal, e nós servirmos ao cliente como anfitriões. Então, foi um ano que nós aprendemos muito sobre a metodologia Disney de atendimento, e nada mais justo do que ir para a Disney após atingir as metas e ver de perto como isso funciona, como isso é feito com excelência lá. Foi um baita aprendizado, além de ser também uma coroação, né? Naquela época eu já estava aqui há 8 anos, então eu estava com amigos de longa data e de curta data também, né? Mas estava entre amigos celebrando o atingimento de metas, isso é muito legal. Como quando o seu time do coração ganha um campeonato, sabe? Sim. Essa sensação é muito boa, então foi um momento muito marcante na minha trajetória aqui. Legal. E o terceiro? O terceiro, ele é bem recente e não tem nenhum momento específico, assim, um acontecimento específico, mas inclusive é um momento que eu estou vivendo ainda, que é uma lua de mel com um time de desenvolvimento, com um time atual que é um time sensacional, que construiu uma forma de trabalhar muito boa, que, assim como eu, são inconformados, e eu sinto que hoje, e acredito que eles vão poder confirmar aqui no futuro próximo, o time ele é um time autogerenciável, que tem liberdade, que não tem medo de questionar o que a gente faz, né? O que o time faz, não tem medo de questionar, não tem medo de mudar. Então, não tem medo de errar, erra rápido e muda rápido quando necessário. Então, essa mudança de chave, acredito eu aí que nesses 10 anos, nós nunca tivemos um time tão bom. E olha que nós sempre tivemos times muito bons, tecnologia é o core do nosso trabalho, mas o novo time de desenvolvimento, a nova metodologia do time de desenvolvimento, extremamente organizada, extremamente livre ali, sem medo de errar, é muito boa e, como eu disse, uma lua de mel e eu fico muito orgulhoso. Eu vejo que cada vez menos eu sou necessário, eu só tomo algumas decisões, dou alguns direcionamentos, trago o direcionamento da empresa, mas eles fazem acontecer. Legal, menos é mais, né? Jonas, a gente vai para aquela fase já final, onde a gente pede algumas indicações. Antes eu queria só que você comentasse um pouquinho.
Eu lembro que você falou que você misturou um pouco de fé, assim, na sua trajetória. O Jonas é um homem de fé? Eu sou um homem de fé. Então, e não só no âmbito religioso, eu sou cristão. Então, desde cedo, o contato com Cristo me ensinou muito sobre fé, muito sobre acreditar no melhor, sempre, e ter certeza de que tudo vai ficar bem. E o senso de comunidade também é algo que a fé me trouxe muito. E eu tenho muita fé nas pessoas. Então, como eu disse, eu procuro quem pode me ajudar. Então, eu primeiro confio e depois questiono. Então, é um padrão que eu noto assim, nos meus relacionamentos. Primeiro eu confio, depois questiono. É uma máxima, né? Tem outras pessoas que primeiro questionam e depois você ganha a confiança delas, né? Sim. Você já tem minha confiança e ao longo da trajetória a gente vai trabalhando essa relação. Mas eu sou um cara de fé. Que bom. Essa vibe de fé, então, Jonas, você separou aí, imagino, que 3 indicações do que tiver no seu coração. Fala aí pra galera aí. Tem um livro que é do pastor Ed René Kivitz, inclusive meu pastor. Seu pastor, né? É o livro mais mal-humorado da Bíblia, o nome desse livro, que é um ensaio sobre Eclesiastes, que é um livro de sabedoria bíblica, que tem lições muito importantes que extrapolam o âmbito religioso e, enfim, o âmbito de igreja, né? Na verdade, acredito que é muito mais sobre vida e sobre convivência, sobre relações humanas do que qualquer outra coisa. É um livro que me ajudou muito a gerenciar estresse e relacionamento interpessoal também me ajudou muito. Legal. Segundo, tem um filme que eu gosto demais, é meu filme preferido, Interestelar. Interestelar é um filme muito bom. São da Bullock? Não, esse é com o Matthew McConaughey esse é outro. Do Christopher Nolan. Sim. É um filme sensacional de ficção científica, que tem lições muito importantes sobre amor, e tem todo esse plano de fundo tecnológico e de viagem no tempo também, espacial. É bem nerd, no sentido bom da palavra, e eu adoro, sou nerd, é um filme que eu repeti inúmeras vezes e indico muito. Ok, e o terceiro? Bom, o terceiro, tem um livro também que eu li recentemente, que é muito bacana, que eu também acredito que é uma habilidade ele fala sobre uma habilidade de liderança muito importante. O livro se chama Essencialismo. O Essencialismo. Certo. Que é um livro que fala sobre como dizer não. A importância de dizer não. Então, é um livro muito legal, um livro curtinho. Eu não vou explicar muito porque eu acredito que... deixar a experiência com a galera. Eu acredito que é uma experiência muito bacana, uma experiência muito boa, é muito importante, não só para líderes, mas para qualquer pessoa. Eu acho que um mundo cada vez mais dinâmico e cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo é uma habilidade bem importante e algo bom para se refletir. Ótimas indicações. Só resumindo, o primeiro livro é o livro mais mal-humorado da Bíblia, do Ed René Kivitz. O segundo é o filme Interestelar. Tem na Netflix, Amazon? Tem no HBO Max. HBO Max. E por fim o livro O Essencialismo também, que dá para encontrar na Amazon ou em qualquer outra boa livraria, né? Boas indicações. Assim, para a gente finalizar, a gente está aí na vésperas do Natal, né? Já a gente dando aqui as nossas considerações. Jonas, por favor, dê um recado aí para a galera. Aproveita que o Natal está aí, mistura com o Natal e manda uma mensagem aí para a galera que está nos ouvindo agora. Bem, olha, não vim preparado para isso, mas é uma época muito boa do ano. Então, a minha mensagem é aproveite. Aproveite essa época do ano para valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Tem pedras preciosas escondidas em todos os lugares. Então, no ambiente de trabalho tem também. Especialmente, tenho grandes amigos aqui dentro. E não é só um ambiente de trabalho, é um ambiente de convivência. Nós falamos muito na família SX. Sim. Então, me sinto como se eu estivesse em meio a familiares aqui e estou em meio a amigos. Então, valorize isso. Olhe ao redor, valorize, porque a gente se acostuma e esquece de valorizar, esquece de ser grato por pequenas coisas. Então aproveita essa época do ano para isso, para valorizar, para falar da importância das pessoas que você nunca falou, como no começo do podcast aqui, né? É super importante isso, é super bom, faz bem para todo mundo e o mundo está precisando disso, a gente precisa disso. A gente está num mundo muito agitado, como disse,
com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e no topo das nossas listas de prioridade, às vezes tem coisas que não são tão prioritárias. Então priorize sua família, priorize as pessoas, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, e que você tenha um excelente Natal, aproveite, celebre, que seja um excelente ano também. É isso aí, esse foi o Jonas Buriti, CTO da Symbiox, um homem que saiu de desenvolvimento, trabalhando com biblioteconomia, até se tornar um sócio da Symbiox alguns anos depois. Esse é o Symbiocast, é o nosso bate-papo sobre carreiras, sobre altos e baixos. Então, lembrando mais uma vez, se está no YouTube, deixa o like, se está no Spotify, compartilha com todo mundo e a gente se vê no próximo Symbiocast. Falou!